No livro de Apocalipse, no capítulo 20, João descreve um período de tempo de 1000 anos no qual Jesus Cristo vai reinar junto com o seu povo. Ou seja, em Apocalipse 20, nós estamos diante da famosa doutrina do milênio. E obviamente que essa descrição que João faz desse reinado de Jesus com o seu povo durante esses 1000 anos desperta em nós uma série de questionamentos e curiosidades do tipo: será que esse milênio é simbólico ou literal? Será que esse milênio vai ser na terra ou no céu? Será que nós já estamos nesse milênio ou será que ele ainda é uma realidade futura? Desde o período da patrística até os dias de hoje, muitas interpretações têm sido oferecidas com o objetivo de esclarecer essas questões relacionadas à doutrina do milênio. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar do pós-milenismo, do amilenismo e do pré-milenismo. Então, essas são perspectivas escatológicas que buscam explicar e que buscam responder muitas dessas perguntas sobre o milênio. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês duas dessas perspectivas escatológicas. E eu quero fazer isso com base num livro chamado O Significado do Milênio, que é um livro de debate teológico. Pessoal, o próprio nome do livro já é autoexplicativo, né? Ou seja, a proposta dessa obra é apresentar 4 interpretações sobre o milênio. Mas nesse vídeo eu quero apresentar para vocês apenas 2 dessas interpretações, que na minha opinião foram as 2 interpretações que apresentaram os melhores argumentos nesse livro, além do fato de serem as 2 interpretações de Apocalipse 20 mais antigas na história do cristianismo. Eu estou falando da perspectiva amilenista defendida pelo Roeckman nesse livro e da perspectiva pré-milenista histórica defendida pelo George Eldon Ladd nessa obra. Então, meu principal objetivo aqui nesse vídeo é buscar estruturar esse debate sobre o milênio em torno de algumas questões centrais de Apocalipse 20, mostrando como as perspectivas escatológicas do Ladd e do Roeckman lidam com essas questões centrais de Apocalipse 20, que são questões essenciais para a gente compreender o significado e a natureza do milênio. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, lendo os capítulos em que tanto o Roeckman quanto o Ladd apresentam suas interpretações sobre o milênio a partir de Apocalipse 20, eu cheguei à conclusão que a discordância entre eles sobre o significado do milênio pode ser organizada em torno de 3 pontos principais. Então, minha ideia é apresentar cada um desses 3 pontos, mostrando como esses 2 teólogos abordam cada um desses 3 pontos. E caso você ainda não esteja familiarizado com esse texto de Apocalipse 20, seria muito interessante você pausar o vídeo aqui rapidinho para dar uma lida nesse capítulo, porque isso vai ajudar demais você a conseguir entender ainda mais os argumentos do Ladd e do Roeckman. Bom, então bora começar a expor essas 2 perspectivas escatológicas. O primeiro ponto de discordância entre o Ladd e o Roeckman é sobre como o capítulo 20 de Apocalipse deve ser interpretado, ou seja, se ele deve ser interpretado cronologicamente ou se ele deve ser interpretado de forma recapitulatória. À medida que eu estiver expondo a perspectiva de cada um deles sobre esse assunto, vocês vão entender o tanto que esse ponto é relevante para esse debate sobre o milênio. Pessoal, para o Roeckman, que defende o amilenismo, o capítulo 20 de Apocalipse deve ser interpretado de forma recapitulatória. E o que isso quer dizer? Pessoal, então, o Roeckman vai afirmar que o livro de Apocalipse é formado por 7 seções paralelas, ou seja, 7 seções que descrevem um mesmo período histórico. E que período histórico que é esse? É o período histórico entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, para o Roeckman, todas essas 7 seções de Apocalipse falam sobre o mesmo período histórico, que é o período da igreja, o período que nós estamos vivendo hoje. Só que apesar dessas 7 seções falarem sobre o mesmo período, isso não significa que essas seções são todas iguais. Existe uma progressividade nessas 7 seções. Isso quer dizer que cada seção traz uma nova ênfase, acrescenta algo que as seções anteriores não tinham falado. E pessoal, isso que eu acabei de explicar para vocês é o que o William Hendrickson chamou de paralelismo progressivo, que nada mais é do que essa ideia de que progressivamente, cada uma dessas 7 seções de Apocalipse oferece uma perspectiva mais detalhada sobre o período histórico entre as 2 vindas de Cristo. E aí, pessoal, é com base nessa perspectiva do paralelismo progressivo que o Roeckman interpreta o capítulo 20 de Apocalipse.
Para ele, o capítulo 20 de Apocalipse dá início à sétima e última sessão do livro de Apocalipse. Ou seja, esse capítulo 20, nessa perspectiva amilenista, deve ser visto como fazendo referência ao mesmo período histórico que as sessões anteriores de Apocalipse fizeram, que, como a gente viu, é o período histórico entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, obviamente, pessoal, que dentro dessa perspectiva milenista, o milênio que é descrito em Apocalipse 20 deve ser entendido como um período simbólico e não literal, porque se Apocalipse 20 descreve o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, como o milenismo acredita, isso quer dizer que nós já estamos no milênio, porque a gente vive justamente nessa era entre as duas vindas de Cristo. Por isso, em linhas mais gerais, o milênio, a partir das lentes amilenistas, é visto como um período simbólico que representa o reinado espiritual de Cristo no período histórico que a gente se encontra. Já o LED, por outro lado, defende que Apocalipse 20 deve ser interpretado cronologicamente. E para defender isso, o LED usa uma estratégia bem simples, mas que, na minha opinião, é uma estratégia muito eficaz. Na argumentação dele, ele simplesmente busca mostrar que o capítulo 20 de Apocalipse traz descrições de eventos que estão cronologicamente e sequencialmente ligados a eventos que são descritos no capítulo 19. Ou seja, se o LED conseguir demonstrar que há uma conexão cronológica e sequencial entre os capítulos 19 e 20 de Apocalipse, isso enfraquece muito a ideia de que o milênio é um período simbólico entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, porque na perspectiva milenista, como a gente viu, os capítulos 19 e 20 de Apocalipse não têm nenhum tipo de relação cronológica e sequencial. Naquele esquema que eu expliquei lá do paralelismo progressivo, o capítulo 19 é o fim da sexta sessão de Apocalipse e o capítulo 20 é o início da última sessão de Apocalipse. Então, na perspectiva milenista, o capítulo 19 acaba falando sobre a segunda vinda de Cristo e o capítulo 20 começa descrevendo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Pessoal, vocês entenderam qual que é a jogada do LED aqui? Ele está querendo mostrar que os eventos do capítulo 20 estão diretamente conectados aos eventos descritos no capítulo 19, o que implica uma sequência cronológica que obviamente vai contra a perspectiva recapitulatória do amilenismo do Roeckman. Daniel, beleza, eu entendi, mas quais são os argumentos do LED para mostrar que existe essa continuidade entre Apocalipse 19 e Apocalipse 20? Então, o LED vai falar que existe uma unidade temática que claramente liga os eventos dos capítulos 19 e 20 de Apocalipse. Para ele, os capítulos 19 e 20 de Apocalipse formam uma narrativa contínua. O capítulo 19 anuncia as bodas do Cordeiro, a volta vitoriosa de Cristo, o início da batalha de Cristo contra os seus inimigos. E aí o LED vai falar que essa narrativa se estende para o capítulo 20, onde o milênio é inaugurado e todos os inimigos de Cristo são derrotados. Então, por exemplo, no capítulo 19, João descreve a vitória de Jesus sobre o falso profeta e sobre a besta. Lá no versículo 20 desse capítulo 19, João nos diz que o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo. Mas e quanto ao diabo? E quanto a Satanás? Por que Apocalipse 19 também não fala na destruição dele, sendo que João fala da destruição do falso profeta e da besta? A resposta do LED, pessoal, é porque a destruição de Satanás está descrita no capítulo 20. O capítulo 20 relata a vitória de Cristo sobre aquele que estava por trás da besta e do falso profeta, que é o diabo. Então o LED vai falar que a leitura natural desses dois capítulos aponta para uma sucessão de eventos, como nesse exemplo que eu citei. No capítulo 19, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, mas Satanás não é imediatamente derrotado, e aí a narrativa continua no capítulo 20, onde Satanás é aprisionado por 1000 anos, antes de ser lançado no mesmo lago de fogo e enxofre que a besta e o falso profeta foram lançados no capítulo 19. Ou seja, essa sucessão de eventos sugere uma continuidade, uma progressão lógica, temática e narrativa entre os capítulos 19 e 20 de Apocalipse. Além disso, LED também vai falar que existe uma estrutura gramatical no grego que está presente nos capítulos 19 e 20 de Apocalipse, que mostra essa continuidade temática e cronológica entre esses dois capítulos. E essa estrutura gramatical
gramatical é o Kaiedon, que é traduzido para o português como e vi. E aí, pessoal, essa expressão Kaiedon aparece 3 vezes no capítulo 19. Ela aparece no versículo 11, no versículo 17 e no versículo 19. E aí o Led argumenta que essa expressão é usada por João para sinalizar que esses eventos estão conectados de forma sequencial. E adivinha onde aparece essa expressão Kaiedon? Ela aparece no primeiro versículo do capítulo 20, quando João diz: "E vi descer do céu um anjo que trazia nas mãos a chave do abismo", etc. Ou seja, o Led argumenta que a repetição desse termo Kaiedon no primeiro versículo do capítulo 20 estabelece claramente uma conexão entre os eventos descritos no capítulo 19, o que reforça a ideia de que esses dois capítulos não são paralelos, mas sim que fazem parte de uma narrativa contínua e cronológica. E a partir dessa leitura sequencial de Apocalipse, o desdobramento em relação à compreensão do milênio é bem clara. Se o capítulo 19 descreve a volta de Cristo e o capítulo 20 segue sequencialmente, então o milênio descrito em Apocalipse 20 ocorre depois da segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo é mencionada no capítulo 19. Em outras palavras, a perspectiva do Led defende que o milênio é um evento futuro que acontece após o retorno vitorioso de Cristo e não um período simbólico que a gente já está vivendo. Ou seja, o milênio, a partir das lentes do pré-milenismo histórico, seria uma realidade futura marcada por um reinado literal de Cristo na Terra. Um segundo ponto de discordância entre o Led e o Roeckman em relação ao milênio tem a ver com as duas ressurreições que aparecem lá no texto de Apocalipse 20. Nesse texto, pessoal, João nos conta que antes do início do milênio ocorre a ressurreição dos justos, que o texto fala que é a primeira ressurreição, e ao final do milênio o texto fala sobre uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos injustos. E a pergunta que surge é a seguinte: será que essas duas ressurreições citadas em Apocalipse 20 são físicas ou não? A perspectiva do Led é bem clara. Ele defende que as duas ressurreições citadas em Apocalipse 20 são ressurreições físicas. A primeira ressurreição, segundo ele, seria uma referência a uma ressurreição física e literal dos cristãos que ocorre após a segunda vinda de Cristo, antes do início do milênio. Então, para o Led funciona assim: Cristo volta e os cristãos mortos são ressuscitados para reinar com Cristo durante esses 1000 anos aqui na Terra. Já a segunda ressurreição, que aparece em Apocalipse 20, também é física para o Led, mas essa segunda ressurreição acontece após o término do milênio, porque ela inclui todos os ímpios que serão ressuscitados para o julgamento final diante do grande trono branco. Ou seja, essa leitura literal das duas ressurreições apoia a visão de que o milênio é um evento futuro, físico e temporal entre a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. E o Led vai falar que não existe nenhuma razão exegética para afirmar que essas duas ressurreições não são ressurreições literais. Ele defende que a leitura natural do texto sugere que ambas as ressurreições são físicas. Além disso, o Led também vai falar que se essas duas ressurreições de Apocalipse 20 não forem interpretadas como sendo literais, o livro de Apocalipse não teria uma única menção à ressurreição física tanto dos crentes como dos ímpios. E para ele isso seria frontalmente contra todo o ensinamento neotestamentário, porque no Novo Testamento a ressurreição física é central tanto para a reivindicação dos justos como para a condenação dos ímpios. Por outro lado, o Roeckman, na perspectiva milenista dele, ele vai interpretar as duas ressurreições de Apocalipse 20 de maneira bem diferente. E isso é muito lógico, né, pessoal? Pensa comigo. Como a gente viu, o amilenismo acredita que o milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o período que nós vivemos hoje. E como o texto de Apocalipse 20 fala que a primeira ressurreição acontece para os cristãos reinarem com Cristo, então essa primeira ressurreição dentro do amilenismo jamais poderia ser física, porque para eles nós já estamos no milênio. Por isso, Roeckman vai argumentar que a primeira ressurreição citada em Apocalipse 20 não se refere a uma ressurreição física, mas sim a uma ressurreição espiritual que ocorre quando a gente vai para o estado intermediário. Ou seja, a ideia dele é mais ou menos assim: quando a gente morre, nós ressuscitamos espiritualmente e aí a gente começa a reinar com Cristo no céu, no chamado estado intermediário. Essa seria a primeira ressurreição que é citada lá no texto de Apocalipse 20. Agora, em relação à interpretação do Roeckman sobre a segunda ressurreição,
ela é um pouco mais complicada. E por que que eu falo isso? É porque, pessoal, é uma interpretação um pouco contraintuitiva. Nos versículos 4 e 5 de Apocalipse 20, João diz assim: Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. A leitura natural desse texto, pessoal, é a leitura pré-milenista. O versículo 4 fala de uma ressurreição dos crentes para reinar com Cristo, como a gente viu, e o versículo 5 fala que o restante dos mortos, ou seja, os ímpios, não voltaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Qual que é a ideia que está implícita nesse versículo 5? É a ideia de que o restante dos mortos vão voltar a viver, vão ser ressuscitados quando se completarem os 1000 anos. Só que o Roekma vai trazer uma interpretação bem diferente para esse versículo 5. Bom, como a gente já falou, para ele, a primeira ressurreição do versículo 4 faz referência àquilo que acontece quando a gente morre e vai para o estado intermediário. E a partir daí nós começamos a reinar juntamente com Cristo no céu. Até aqui, beleza, tranquilo. Só que ele vai falar que a interpretação correta do versículo 5 não é que vai ocorrer uma segunda ressurreição dos ímpios depois dos 1000 anos, como a leitura natural do versículo 5 dá a entender. Em vez disso, ele entende que João está fazendo uma distinção entre os mortos justos e os mortos ímpios. Quando João fala no versículo 5 que o restante dos mortos não voltou a viver, para o Roekma, isso apenas indica que os incrédulos, que os ímpios, não experimentam a mesma ressurreição e o mesmo reinado com Cristo que os crentes desfrutam durante o milênio. Nas palavras do próprio Roekma, ele diz assim: João está falando aqui dos mortos não crentes, os restantes dos mortos, em distinção dos mortos crentes que ele acabou de descrever. Quando ele diz que os restantes dos mortos não viveram ou reviveram, o significado é exatamente o oposto do que ele disse dos mortos crentes. Os mortos não crentes, ele está dizendo, não viveram nem reinaram com Cristo neste período de 1000 anos. Eu não sei se vocês conseguiram pegar o ponto dessa interpretação do Roekma. Eu acho que deu para entender, mas eu particularmente achei essa explicação um pouco forçada, para ser sincero. A ideia dele é que a segunda ressurreição, que aparece no versículo 5, deve ser interpretada como uma não ressurreição, como uma não participação dos ímpios no reinado espiritual de Cristo com o seu povo, no chamado estado intermediário. E pessoal, vale a pena fazer uma ressalva aqui, que essa não é a única interpretação amilenista sobre as duas ressurreições que aparecem em Apocalipse 20. Mas como o foco aqui é o debate entre o Led e o Roekma, eu estou trazendo os argumentos dos dois. E aqui, pessoal, o Roekma tem seus motivos para dar uma forçadinha de barra nessa segunda ressurreição de Apocalipse 20, porque muitos amilenistas sustentam a ideia de que a primeira ressurreição de Apocalipse é espiritual e a segunda ressurreição dos ímpios, que acontece no final do milênio, é uma ressurreição física. Só que essa interpretação, pessoal, é um prato cheio para os pré-milenistas, porque eles vão falar assim: uai, por que que essa primeira ressurreição é espiritual e a segunda ressurreição é física, sendo que são as mesmas palavras no grego? Parece muito inconsistente essa interpretação. Então, para não cair nessa inconsistência, o Roekma propõe essa interpretação da segunda ressurreição, na verdade, como uma não ressurreição. Já um terceiro ponto de discordância entre eles é sobre como o texto de Apocalipse 20 se relaciona com o restante do Novo Testamento. O Roekma argumenta que todo o ensino do Novo Testamento aponta para o fato de que a consumação final de todas as coisas se dará na parousia de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Ou seja, para o Roekma, a ideia de um período de 1000 anos entre a segunda vinda de Cristo e a consumação final de todas as coisas parece ser um ensino estranho à totalidade da mensagem neotestamentária. O Led vai concordar parcialmente com esse argumento do Roekma, mas ele vai buscar colocar 3 argumentos para enfraquecer um pouco essa ideia de que o Novo Testamento exclui a necessidade de um milênio literal e terreno. Primeiro, o Led vai colocar o argumento da revelação progressiva. Ele vai falar assim: bom, se você acredita na ideia da revelação progressiva, ou seja, a ideia de que as verdades de Deus vão se revelando gradativamente ao longo da Bíblia, então um milênio literal e terreno não deveria ser um grande problema para você, já que esse milênio aparece no último livro da Bíblia, e ele pode ser entendido dentro dessa noção de revelação progressiva como um novo evento escatológico revelado por João em Apocalipse. Além disso, um segundo argumento que o Led também vai colocar é que se o livro de Apocalipse retrata um milênio literal e terreno de forma clara, como ele acredita ser o caso, a gente não tem motivo algum para
vai rejeitar esse ensino só porque ele não se encontra em outras partes do Novo Testamento. Ele vai colocar, por exemplo, a doutrina do estado intermediário como exemplo. Ela aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas isso não torna essa doutrina menos verdadeira. Um terceiro e último argumento que o Led coloca é o texto de 1 Coríntios 15, dos versículos 23 ao 26, quando Paulo diz assim: mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Segundo Led, nesse texto, Paulo pode estar fazendo uma referência ao milênio. E como que ele chega a essa conclusão? Então, pessoal, o Led vai falar que nesse texto Paulo apresenta o triunfo de Cristo ocorrendo em 3 etapas diferentes. A primeira etapa é a própria ressurreição de Cristo, que abre o caminho para a futura ressurreição dos crentes. A segunda etapa é a ressurreição dos crentes, que vai acontecer na parousia, ou seja, na segunda vinda de Cristo. E a terceira etapa é o fim, é a consumação, quando Paulo fala que Jesus entregará o reino a Deus o Pai. Mas o Led vai colocar um ponto que é bem interessante aqui, que é o seguinte: no próprio texto, Paulo fala que essa terceira etapa só vai acontecer depois de Jesus ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. E o Led vai falar que esse advérbio depois, dentro da língua grega, é usado para indicar uma sequência de eventos. Então, na exegese do Led, ele entende que nesse texto há uma abertura exegética para a possibilidade de entender que existe um intervalo não especificado de tempo entre a parousia de Cristo e a consumação final de todas as coisas. E aí, durante esse período, Cristo continuaria a reinar e subjugar seus inimigos, até que todos os seus inimigos sejam vencidos. E esse período lembra muito o milênio que é descrito lá em Apocalipse 20. Bom, pessoal, esses são os 3 grandes pontos de discordância entre esses 2 gigantes da teologia. E aí, eu quero saber, na opinião de vocês, quem vocês acham que se saiu melhor nos argumentos? Deixem aqui nos comentários. E aqui é importante falar, pessoal, que eu foquei no amilenismo do Roy Ekman e no pré-milenismo do Led. Eu sei que existem variantes dentro desses 2 sistemas. Por exemplo, o amilenismo do G.K. Bill é um pouco diferente do amilenismo do Roy Ekman. O pré-milenismo do Grant Osborne também é um pouco diferente do pré-milenismo do Led. Mas eu quis trazer esses 2 sistemas a partir do debate do Led e do Roy Ekman por 3 motivos principais. O primeiro motivo, pessoal, é que esses 2 teólogos representam as formas mais clássicas do amilenismo e do pré-milenismo. Então, os aprimoramentos que foram feitos posteriormente por outros teólogos partiram dessas 2 formas mais clássicas. Já um segundo motivo é que, como eu já falei aqui no canal, pessoal, eu gosto muito de resumir perspectivas teológicas diferentes a partir desses livros de debates, porque os teólogos nesses livros de debates, eles costumam estruturar suas perspectivas de uma forma muito didática, de uma forma muito lógica, e eu acho que isso ajuda muito a gente a entender as principais ênfases e as principais diferenças entre essas perspectivas. E o terceiro motivo, e o mais importante, é que eu quero fazer um vídeo sobre uma nova posição a respeito do milênio que tem ganhado cada vez mais força na Academia Teológica Evangélica. Mas para falar sobre essa nova posição, primeiro eu precisaria trazer um pouco do que os pré-milenistas e os amilenistas clássicos pensam sobre a doutrina do milênio. Então, se você ficou curioso para saber qual é essa nova posição a respeito do milênio, já se inscreva no canal, já deixa seu like, porque nas próximas semanas esse vídeo vai sair. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.